1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, a primeira epístola de João é uma carta diferente, ela começa diferente das outras, ela não tem um início como as outras. João está resolvendo problemas que estavam acontecendo na igreja. Haviam heresias ali que ensinavam coisas absurdas sobre Deus e com relação ao pecado. E aí nesse trecho que a gente lê, a gente vai ver alguns detalhes importantes aí para a nossa vida. É uma carta onde você vai ver o apóstolo João falar muito sobre questões fundamentais da igreja. A visão da glória de Deus, a visão de nós, a questão do pecado, a questão de Cristo, né, a questão do verbo que ele tanto exalta ali. E naquela época havia umas heresias que ensinavam coisas do tipo como se você pudesse separar o corpo da alma, por exemplo. Você podia deixar o seu corpo afundar no pecado, que depois com a sua alma ficaria tudo bem. Haviam pessoas que diziam que serviam a Deus, mas na verdade não serviam. Pessoas que acabavam vivendo vidas absolutamente estranhas à palavra de Deus. Então o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, vai deixar não só para eles naquele tempo, mas até para nós hoje, verdades que são importantíssimas. E como um dos nossos temas é justamente da luz às trevas, nós precisamos entender bem quem é aquele que é luz e de onde vem a luz que pode iluminar as nossas vidas, que é o Senhor. Então ele começa dizendo para nós no versículo 5 que Deus é luz, né? O que isso significa? O que isso quer dizer? Que Deus é uma lâmpada de voltagem infinita? Obviamente que não, né? Desde o começo eu falei para vocês que a luz na Bíblia tem vários sentidos, e aqui a luz ela está se voltando agora para aquele que é a luz suprema, aquele que não foi criado por ninguém. No primeiro dia da criação, Deus começa lá, haja luz e houve luz, e aquela luz é secundária, criada e vem dele, mas ele é a luz suprema que não foi criada por ninguém. Fora dele, longe dele só há trevas, longe dele só há perdição, longe dele nós nos destruímos, longe dele nós vamos por caminhos que nos matam. E é por isso que nós precisamos lembrar disso, e o apóstolo João, antes de falar isso, ele vai dizendo, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. O apóstolo João ele não está dizendo que veio dele, foi uma inspiração que ele teve. Não. É sempre falando em nome do Senhor. É sempre pregando em nome do Senhor. Assim como os profetas no Antigo Testamento nunca falavam deles mesmos, sempre usavam lá a fórmula assim diz o Senhor. Hoje nós também podemos usar a palavra e dizer a mesma coisa. É o Senhor que está nos dizendo. Todas as verdades que nós temos ouvido aqui, inclusive estas, vem não de mim, mas vem da palavra do Senhor. É Deus quem está falando conosco através dela. Por isso nós precisamos obedecer. Por isso que nós precisamos conformar nossas vidas à vontade dele. Porque sem ele nós nada somos e nada podemos fazer. Então ele começa já com essa autoridade, né? Veio dele, essa é a mensagem que dele ouvimos, vos anunciamos. Né? O apóstolo amado andou com o Senhor, conheceu o Senhor e agora está transmitindo à igreja as verdades que vieram do Senhor. E é muito importante, porque a igreja aqui está sendo atacada, assim como nós hoje também estamos sendo atacados. E tem um monte de ideia absolutamente esquisita com relação às coisas de Deus hoje. Quando a gente liga a TV, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para a universidade, o tempo inteiro nós somos bombardeados com um monte de mentiras disfarçadas de coisas intelectuais, quando na verdade elas são armadilhas. E aí ele faz uma afirmação que é importante: Deus é luz e nele
não há treva nenhuma, e não há nele trevas nenhuma. Então há um sentido primeiro positivo de dizer que Deus é luz, né? E ele usa muito essa expressão, porque os hereges da época dele diziam que só podia ter acesso àqueles que fossem iluminados, aquelas pessoas que fossem mais santas e puras e tivessem um acesso especial a Deus. Isso é uma mentira muito grande, porque através de Cristo qualquer um pode ter acesso a Deus, né? E a luz do Senhor nos move até Ele. Então nós somos ignorantes de nascimento, nós somos tolos de nascimento, nós somos cegos de nascimento por causa do pecado. O pecado manchou todas as nossas faculdades, ou seja, todas as nossas capacidades, o nosso ser, o nosso coração, tudo está manchado pelo pecado. E é por isso que a gente precisa conhecer esse Deus que é luz, esse Deus que nos permite entender as coisas. Então no salmo inicial que nós lemos, o salmo 27, Davi já começa dizendo, né, que o Senhor é a luz, a minha salvação, a quem terei medo. A luz está bem conectada com a ideia de salvação. As pessoas perdidas estão em trevas, né, ou seja, não estão enxergando, estão perdidas, estão indo para o inferno. E a cegueira, ela é muito perigosa, porque assim, uma pessoa que é deficiente visual, ela só não vai conseguir enxergar as coisas aqui, assim, normalmente, fisicamente falando. Mas a pessoa que é cega espiritualmente, ela está com os olhos fechados para a única verdade, para o único caminho, para a salvação de Deus. E é por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, viver o Evangelho, zelar por isso, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. É o poder de Deus para abrir os olhos das pessoas. E é por isso que nós precisamos ter sempre isso em mente de quem é esse Deus. Então, a luz sempre se opõe às trevas. Onde a luz chega, as trevas são afastadas. Então, Deus é aquele que a sua presença santa, pura, imaculada, onde toca, onde chega, transforma, mexe, abala, né, impacta, desafia, porque Ele é um Deus que é perfeito e é santo. E nessa pequena sentença aqui, quando o apóstolo João fala que Ele é luz, aí eu coloquei a citação de um comentarista bíblico, ele diz assim: Deus é o único Espírito infinito, eterno e imutável, o ser perfeito, no qual todas as coisas têm início, continuidade e fim. E é um outro jeito de dizer que Deus é tudo isso, é dizer que Deus é luz. Ou seja, quando ele fala que Deus é luz, ele está dizendo tudo isso a respeito de Deus, um Deus que é santo, um Deus que é supremo, um Deus que é perfeito, um Deus que não tem nenhuma falha, nenhuma treva, e nós podemos confiar nele absolutamente. Então é interessante ver as figuras de Deus como luz nas Escrituras. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias também, lá em Isaías capítulo 6, é bem conhecido. Lá nós temos o relato do chamamento do profeta Isaías. Capítulo 6, Isaías, a partir do verso 1. Em vários trechos da Bíblia você vai encontrar, quando Deus se manifesta com a sua glória, todos se prostram diante da sua presença. Deus não é qualquer um, né? Deus não é alguém que você pode tratar de todo jeito, que você pode ignorar de todo jeito, que você pode pecar de todo jeito. Deus é aquele que requer total reverência diante dele. E aí no capítulo 6 de Isaías, verso 1, ele diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E a reação de Isaías foi: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós vamos ler só até aqui por enquanto. Perceba como é a visão da glória de Deus. E isso aqui é só uma amostra grátis, porque a coisa é muito mais profunda. Os próprios serafins, que são uma classe de anjos que ficam mais próximos do Senhor, têm total reverência. E olha que eles são seres que nunca pecaram e são perfeitos, de maneira que, se eles assim se apresentam diante de Deus, imagine nós, né? Então você vê que eles cobriam o próprio rosto.
Em vários momentos, quando Deus se manifesta, há um brilho, uma glória tão grandes que nós não conseguimos nem manter nossos olhos diante de tamanha grandeza. Então Deus é aquele ser supremo. Em alguns trechos fala até que as vestes dele são como luz, as manifestações de Deus são cheias de luz, e a luz ela está sempre ligada a essa figura da pureza, da santidade, da glória, do poder e da majestade do Senhor. Então só se foge da luz quem está em trevas. E se nós abrirmos, por exemplo, João, agora vá no Evangelho de João capítulo 1, mesmo autor da carta que a gente está vendo aí, João capítulo 1, nós ainda vamos meditar mais nesses versos nos próximos dias. João capítulo 1 vai dizendo assim no verso 1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz nunca perde a batalha. Deus é invencível. As trevas são absolutamente, vamos dizer, derrotadas na presença da luz. E aí ele cita de um homem, aqui houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, que ele está se referindo a Jesus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ou seja, João não era luz. Assim como nós também não somos luzes por nós mesmos, mas quando nos somos convertidos e transformados, nós também nos tornamos filhos da luz e estamos refletindo o brilho do Senhor. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, é interessante ver a figura da luz aí com relação a Deus. Volta lá para 1 João, onde a gente estava. A glória do Senhor, imarcessível, poderosa, santa. E aí então ele diz que Deus é luz e Jesus de fato é a luz do mundo. Né? Quem o segue jamais andará em trevas. Serão cenas dos nossos próximos capítulos. Então você tem que sempre lembrar isso. Porque esse mundo caído, ele tem muitas trevas e nós viveremos muitos dias tenebrosos. Por isso que nós precisamos dessa luz. Porque ele quem nos guia, ele quem nos ilumina e nos direciona. E como nós vimos de manhã, nunca confie em você mesmo. Nunca confie em você. Nunca confie no seu próprio coração, no seu taco, no seu nariz. Nunca pense que você é dono da sua vida. Você é totalmente dependente do Senhor para tudo. Sem a luz dele, você não enxerga um palmo à frente do nariz. Então você tem que lembrar disso todo dia. Deus é luz. E esse também é o evangelho aqui bem resumido na carta de João. Né? Deus ele também é espírito. João usa essas figuras para Deus como luz, como espírito, como amor. Né? E ele fala em sua natureza essencial, Deus é luz. E em sua autorrevelação ao homem, Deus é amor. Em sua obra de salvação redentora e curadora, Deus é um Deus revelador. E aqui está o propósito da autorrevelação de Deus, que a treva seja invadida e desafiada pela luz. Luz e trevas aqui são termos espirituais. Então, o Senhor é luz, ou seja, Ele revela, é o Deus que se revela, é o Deus que se mostra, é o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que nas trevas dos nossos corações disse, haja luz, e quando a luz dele brilhou, nós deixamos de ser as mesmas pessoas, passamos a nos enxergar os nossos pecados e corremos para Ele. Então, o Senhor é essa luz perfeita e é o único que tem poder para nos arrancar das trevas. Por natureza, nós gostamos das trevas. Nós gostamos daquilo que não é bom. Nós gostamos de nos esconder. Nós gostamos de fugir. Principalmente de esconder, de colocar máscaras, de transparecer aquilo que não somos, de tentar guardar pecados no coração. E nós vimos hoje pela manhã que isso não tem futuro e leva à nossa destruição. Então andar na luz tem um preço, é difícil, envolve uma vida transparente. Você tem que ser em público aquilo que você é em particular. Isso é muito importante. Você não pode ter duas caras, você tem que cultivar cada vez mais um caráter
bíblico no sentido de ser alguém autêntico, servindo ao Senhor onde quer que você vá. Então, a luz de Deus, quando invade as trevas do nosso coração, sai ali mostrando todas as imperfeições e arrancando a máscara e nos fazendo parecer mais com Cristo pela sua graça. Então, quando a gente lê a partir do verso 6 até o 10, nós vamos encontrar 3 erros fatais, 3 erros perigosos para a nossa vida. E, ao mesmo tempo, o apóstolo João também nos ensina e nos mostra como é viver na luz e andar na luz. E o primeiro erro que nós vemos aí está no versículo 6 em diante, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele, com o Senhor, e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. É o primeiro erro e tem a ver com a questão da hipocrisia. Uma confissão de fé que não está em aliança com Deus. E você vai ver João falando aqui umas 3 vezes esse termo. Se dissermos isso, né? Se dissermos isso, porque muitos naquela época estavam dizendo coisas, mas se a gente disser que tem comunhão com Deus e andar nas trevas, ele diz aí que nós estamos mentindo. Né? E é mentira, e é um engano. E é muito perigoso, e isso afeta o nosso coração. Então muitas pessoas afirmam ter uma comunhão com Deus que não possuem. Por isso que você tem que tomar cuidado. A ideia é ser um cristão autêntico, não um cristão nominal. O que é um cristão nominal é aquele que só fala, mas não vive. E se você é uma pessoa que fala que é cristã, mas você vive uma vida em pecado, né, ou você não nasceu de novo e ainda está lá preso nas trevas, iludido, ou você é alguém que precisa reparar a sua vida à luz das Escrituras, como nós refletimos nessa manhã. Você precisa se analisar. Né? Cuidado com a hipocrisia. A hipocrisia ela é perigosa, ela é destrutiva. Jesus, em vários momentos do seu ministério, combateu esse comportamento que vinha dos fariseus. Homens que diziam conhecer a palavra e que diziam ter comunhão com Deus, mas as suas vidas eram completamente distantes daquilo do Senhor. Então, é o primeiro erro fatal. Alguns afirmam que tem comunhão com Deus, que não é uma vida que não possui, que não existe, e também é possível que alguns pensem possuir comunhão com Deus, quando na verdade essa comunhão não existe. Se a gente sair perguntando na rua, principalmente no Brasil, talvez aqui, a maioria vai dizer, não, tenho fé em Deus, né? Eu sou de Deus. Você é da luz ou das trevas? A maioria vai dizer, eu sou da luz. Né? E hoje tem a galera mística, assim, paz e amor, que gosta de usar essa figura da luz, uma pessoa de luz, uma figura de luz. Né? Algumas religiões espíritas e místicas gostam muito de usar essa expressão da luz, mas a única luz verdadeira, a luz mesmo, com L maiúsculo, é a luz do Senhor. Então, fora dela só há trevas. E nós precisamos tomar cuidado, porque se nós dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em treva, nós não temos comunhão com Deus. Nós estamos mentindo, nós estamos pecando. E a gente precisa muito pensar na seriedade disso. Alguns crentes não estão conscientes da sua verdadeira condição. Por isso que eu falei a importância de você se examinar. Nós vimos Jonathan Edwards ensinando já desde o século XVIII. Então também é possível que alguns pensem em possuir comunhão com Deus que não existe. Você tem que tomar cuidado para você não ser uma pessoa iludida. E lembrar que Jesus Cristo, quando falou dos últimos tempos, muitos vão dizer, mas Senhor, eu não fiz milagres, eu não fiz isso e aquilo. E aí Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, pois nunca vos conheci. Eu sempre gosto de dizer que muitas pessoas que estão no inferno e vão para o inferno, já estiveram algumas sentadas nos bancos das igrejas, muitos talvez se tornaram membros de igrejas, né? Foram cristãos nominais, mas não houve uma conversão verdadeira e elas permaneceram se enganando, permaneceram em trevas e é muito perigoso. Por isso que você tem que se analisar sempre, porque a vida com Deus é uma coisa extremamente séria. E não tem idade para isso não. Não fique pensando, porque eu sou adolescente, porque eu sou jovem, eu estou novo e tal, aquele negócio todo. Não. Não tem esse negócio de idade para servir a Deus e se comprometer com Deus, não. Não caia na armadilha do nosso tempo que ensina, não, adolescente dá trabalho mesmo, essa fase é assim mesmo. Realmente, nós damos trabalho, não é só na adolescência, não. Em todas as fases da vida, muitos de nós
Temos problemas, dificuldades e pecados que precisam ser trabalhados e combatidos. A palavra de Deus ela tem que ser pregada para todas as idades. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo, olha, pregue só para quem tem determinada idade. Olha, a seriedade da vida cristã é só para quem completou 18 anos para cima. Você não vê isso na Bíblia. E eu já falei várias vezes, nem o termo adolescente você não encontra, que é um termo mais moderno. Né? A Bíblia não faz essa distinção. Na hora que tem que ouvir a Deus e voltar para Deus, é para todo mundo. Desde pequeno já tem que estar ouvindo. É claro que muitos não vão estar nem aí, mas tem que ser para todo mundo. Você tem que acordar para a vida. Você tem que saber que você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Você tem uma alma e essa alma é eterna e você vai prestar contas a Deus. Quer você morra com 14, com 15, com 16, com 12, você vai prestar contas a Deus. Então saiba que o inferno é uma realidade. A palavra de Deus ela é verdadeira, ela é profunda e Deus sonda os nossos corações. Então vale para todos nós aqui essa responsabilidade. Nunca finja que não é com você. Né? Às vezes, talvez, você acostumou já com as coisas da igreja, com a linguagem da igreja, com o ambiente da igreja. E aí eu me lembro de uma frase, eu não sei se é o Josemar Bessa que fala, pessoas que, acho que é Paul Washer que fala essa palavra, muitos se batizaram na igreja, casaram na igreja, mas alguns morreram e foram para o inferno. Então não há garantia nenhuma o fato das coisas externas da sua vida. Você precisa alinhar a sua vida, ou seja, o seu coração com Deus. Você precisa viver uma vida que não seja uma mentira. Porque nós vivemos uma época em que as pessoas vivem vidas de mentira. As redes sociais estão cheias de mentira. Muitas fotos de alegria que escondem tristeza e depressão. Muitas fotos de momentos aparentemente bons, mas que deixa fora muita parte da vida que é importante, que não está ali, é colocado para todo mundo. E você já parou para pensar na sua vida, de como você tem vivido, no seu compromisso com Deus? Será que sua vida não é uma mentira? Não é falsa? Será que sua vida não é só uma coisa externa, não é só uma coisa forçada? Uma coisa em que você tenta manter ali o tempo todo aquela imagem de uma pessoa que você não é, de uma comunhão que você não tem? Isso é muito sério. E é por isso que a Bíblia ela não alisa ninguém, ela sai arrancando a máscara. Né? Tanto que agora, nesse período de carnaval, geralmente a máscara é sempre uma figura de esconder algo. E as máscaras são justamente para esconder nossa verdadeira face. E nesse sentido, a máscara tem que cair. E isso é bom, é doloroso, mas é bom. Então, a ideia de João aqui ao advertir isso, se dissermos que nós temos uma comunhão com Ele, mas andarmos em trevas, é como se nós estivéssemos usando uma máscara. Estão cheias de pessoas mascaradas nas igrejas. Pessoas que não têm comunhão com Deus de verdade, que estão em trevas ainda, que andam uma vida de mentira e que precisam alinhar suas vidas verdadeiramente com Deus. Deus não quer que você seja simplesmente um membro de igreja. Deus quer te chamar para um relacionamento verdadeiro com Ele através de Cristo. Então, você tem que pensar nessas coisas. E aí ele vai dizer, mentimos e não praticamos a verdade. E aí, para cada erro aí que João vai mostrando, ele sempre vai mostrando o remédio. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é andar na luz? Né? Não é só você andar aqui pelas partes que a luz está acesa. Aqui é um modo de vida, uma filosofia de vida. A palavra aqui utilizada tem a ver com isso. É um estilo. É andar correndo do pecado. É uma vida de santidade. E andar na luz e andar na direção de Deus, para Deus e para a glória de Deus, é uma vida transparente. A juventude é uma das fases que a gente mais tenta esconder coisas. Dos nossos pais, dos nossos líderes. Né? Hoje nós vivemos tempos difíceis, mas na verdade até os mais velhos e mais adultos muitas vezes também vivem escondendo várias coisas das suas próprias vidas. E é por isso que a vida cristã é séria e difícil, porque ela te chama uma vida de transparência. E se tem uma coisa que está fora de moda nesse mundo caído, é transparência. Nada. Você pode olhar, tudo hoje tem algo escondido. Você vai no comércio, né? Tá ali um monte de coisa escondida, um monte de desonestidade escondida. Você compra um produto achando que é uma coisa, mas ele tem uma qualidade inferior. Tudo é camuflado, remédios. Hoje, quase tudo que você faz, que você vê, tem a questão da corrupção e tudo está camuflando ali a verdade das coisas.
Aí você compra um produto que diz na embalagem que é bom para isso, tal, 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 mas na verdade ele é prejudicial para a saúde. Você compra algo, paga caro pensando que é uma coisa boa e de repente é uma coisa de qualidade inferior, porque você foi enganado, você foi ludibriado. Então nesse mundo caído aqui, o que a gente mais vê é essa falsidade, é esse andar no escuro, é esse disfarce da verdade. E nós precisamos ser pessoas mais autênticas. Num mundo falso como esse, ser verdadeiro é extremamente revolucionário. É ser como Jesus Cristo foi. Por isso que Jesus incomoda. Onde a luz vai chegando, as trevas vão sendo movidas. Falta pessoas autênticas, pessoas sinceras, pessoas que sejam transparentes. E isso só é possível de verdade com o auxílio do Espírito Santo. Sem a luz de Deus, como eu sempre falo, nós estamos envoltos em trevas. Nós tentamos manter nossas aparências. Então, por isso que ele disse, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aqui está uma das coisas dos sinais externos. Se você não tem desejo de comunhão, você tem que analisar bem o seu coração. Então, comunhão é difícil. Viver juntos assim é difícil. Relacionamentos são difíceis. Todos aqui somos diferentes uns dos outros em vários aspectos, mas a comunhão é um milagre de Deus e é uma evidência daqueles que servem a Deus, porque quem teme ao Senhor e ama ao Senhor, consequentemente vai amar o seu próximo e vai desejar ter comunhão. Então comunhão não é luxo, não é só uma obrigação de ir à igreja. Comunhão é uma marca dos filhos de Deus, é uma marca daqueles que andam na luz, é uma marca daqueles que temem ao Senhor. Então não tem desculpa. Mesmo que a gente pense, mas eu não vou muito com a cara de alguém, ou alguém já me magoou, já pisou no meu pé, ou já me disse uma coisa que não gostou, ou me tratou de alguma forma. E é assim também em família, é assim em casamento, é assim entre amigos. Todo tipo de relacionamento nesse mundo caído é marcado por imperfeições. E uma das lições importantes da vida é você saber, viver em comunhão tem um preço. Primeiro preço alto que foi pago foi o sangue de Cristo derramado, para que nós pudéssemos ter comunhão, de estarmos até junto aqui como estamos, e isso é um milagre de Deus, muito grande. Eu não sei se você já parou para pensar. E quando você pensa, mas tem gente que é assim, que é chato, que é difícil e tal, você tem que sempre lembrar que a primeira pessoa difícil e complicada é você mesmo. E você nunca pode esquecer disso. Sempre desconfie de você primeiro, sempre aponte o dedo para você primeiro, sempre olhe para o seu próprio nariz. É uma regra básica da vida cristã. Mas aqui diz, se andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Se você não gosta de comunhão, é porque você não está andando na luz. É a conclusão lógica desse versículo. Mas não tem jeito. Não. E eu sempre falo isso. Principalmente quando a gente tem algum problema, a gente sempre vê as pessoas falando, o povo da igreja é assim, o povo da igreja é assado, o povo da igreja fala isso, o povo da igreja é muito assim, e tal. Sempre colocando o povo da igreja e eu. Quando você se exclui do povo da igreja, se você não faz parte desse povo, aí tem uma luz vermelha que tem que ser acendida. Porque você tem que estar em comunhão, é uma das marcas, e você precisa se analisar, e você precisa aprender a perdoar, enfim, é difícil mesmo. Não estou dizendo que é fácil comunhão, não. Em igreja nós também teremos atritos e dificuldades, mas nós devemos buscar andar na luz, e quanto mais na luz nós andamos, e quanto mais cheios dessa luz do Senhor, mais nós vamos conseguir, pela graça, vivermos em comunhão uns com os outros. Então tem que ter comunhão. Hoje está na moda, os desigrejados. Pessoas que dizem, amam Jesus, mas não gostam do povo de Jesus. Isso não existe nas Escrituras. Então a comunhão é uma das marcas de se andar na luz. E você tem que pensar nisso, nós temos que pensar nisso. Por mais difícil que ela seja, e por mais preço que a gente tenha que pagar, enfrentar algumas dificuldades, mas tem que estar junto. Então é importante isso. Lá no céu não vai ter esse negócio de eu não vou com a cara de fulano, não vou ficar aqui porque fulano está aqui. Imagina só se no céu fosse assim. Aí você tem um irmão que você não se dá muito bem, aí chega no céu, ele está lá, eu vou voltar. O problema é que se você sai de lá, fora lá só tem inferno. E no inferno não existe comunhão, nem amor e nem absolutamente nada disso. Então você tem que pensar nisso, porque é uma das marcas, e essa carta de João, ela é uma carta assim que ela bota o dedo na ferida e ainda roda assim, para doer mesmo.
ela mexe de um jeito que diz, se você não ama seu irmão que você está vendo, né, você também não vai amar a Deus que você não vê. E está intimamente ligado as duas coisas, amar a Deus e amar aqueles que nos cercam. Então, se você anda na luz, você vai ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esses versículos são muito lidos nos nossos momentos de confissão, né? E de fato, o apóstolo João sempre vai colocando isso, é o sangue de Cristo que nos purifica. Nós somos pecadores. Se você tem pecado nisso, você pode se arrepender e pedir perdão a Deus e buscar desenvolver e melhorar a comunhão, né? Então é importante isso. E lembrar, todos nós somos pessoas difíceis. Nós aqui, eu já até comentava mais cedo com o irmão Bruno, né? A gente passa 5 dias, 4 dias ainda vai e tal. Mas se a gente ficasse preso, tivesse uma catástrofe no mundo lá fora e dissesse, olha, agora só tem nós aqui e nós vamos ter que viver aqui 1 ano até passar tudo, eu não sei como é que ia chegar no final. Mas a gente ia começar a ver nossos defeitos com mais facilidade, a gente ia começar a não se bater mais ainda, ia se enxergar mais ainda, ia chegar uma hora que se não fosse a graça de Deus, a gente não ia se suportar, ia preferir morrer lá fora ou matar um do que continuar junto, né? Então, o pecado nos afetou muito. Então, João faz questão de lembrar aí do sangue de Cristo. E um relacionamento com Deus que não exibe santidade é um relacionamento falso. Ele é falso. E essa questão da comunhão está bem ligada a essa questão da santidade. Vamos ler 1 Pedro aí, rapidamente. 1 Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Versos 14 a 16. 1 Pedro 1 diz, 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Lembre sempre que ignorância e trevas andam de mãos dadas. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então isso aqui não é luxo não, é uma ordem e é uma marca daqueles que andam na luz, é viver em um caminho de santidade, uma vida de obediência e uma vida sem pecados secretos. Não quer dizer, João não está dizendo aqui que a gente nunca vai pecar, e você vai ver agora na continuidade que não tem isso, mas é perfeitamente possível andar na luz. Uma vida de obediência a Deus e uma vida sem pecados secretos, uma vida onde você busque abrir seu coração diante de Deus. Aquelas coisas mais macabras que possa ter aí dentro de você, você pode se abrir com Deus, colocar diante de Deus e buscar o perdão e mudar e viver uma vida diferenciada. E aí então ele vai seguindo para o segundo erro que a gente encontra aqui nesse texto, que a gente tem que tomar cuidado. O primeiro é se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. O segundo é se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Né? Estão bem parecidos aí esses pecados, mas agora se você disser que não tem pecado, você mesmo está se enganando. Por isso que eu falei mais cedo, você é pior do que o que você pensa. Né? E eu sei que muitas vezes, por conta da nossa cultura, em que a gente gosta muito de elogio e é movido muito pelas curtidas, né? Tem pessoas nas redes sociais que vão procurar confusão se você não curtir alguma coisa. Eu me lembro de uma pessoa uma vez que eu estava lá respondendo os comentários dos parabéns na época da formatura e a pessoa encrencou comigo porque eu já tinha curtido uma boa parte das coisas, mas deixei para ver o resto depois. Porque não curtiu o meu? E quase me bloqueou na rede social. Então é nesse nível que a gente está chegando hoje, as pessoas muito movidas, muito cheias de si. Nós somos muitas vezes mimados, a tendência a sermos mimados é muito grande, principalmente se os nossos pais exageraram muito aí na dose, e isso nos traz muitos prejuízos. E aí nós temos uma geração que tem dificuldade de ouvir não, de ouvir que está errado, né, de ser criticado. A gente já chora logo, já enfuna logo, já fica de mal logo, já quer mãe logo. Né? Essa é a geração dos
mimizentos, como a gente vê nas redes sociais, em todos os aspectos. Eu não estou dizendo com isso que você vai sair ofendendo todo mundo e que todo mundo tem que aguentar determinadas ofensas por conta da época. Mas eu estou dizendo que a gente é uma geração bem frágil nesse sentido emocional, né? Então, a gente precisa da graça de Deus para se enxergar e você precisa saber que andar na luz você vai estar sujeito a ser disciplinado em vários aspectos, começando pelo próprio Deus. E lá o autor aos Hebreus vai dizer que Deus disciplina a quem Ele ama. Então, se você é disciplinado por Deus é porque Ele te ama. E é um motivo de gratidão, embora seja doloroso no momento. Então, é graça de Deus. E aí, então, nós também estamos na era que as pessoas dizem não ter pecado. E eu falei, hoje cada vez menos se fala em pecado. Até dentro da igreja, muitas vezes é assim. As pessoas falam, né, mais de erros, usam outras palavras, mas quase não usam a palavra eu sou pecador, eu pequei, eu errei, eu sou responsável, eu pequei contra Deus e tenho que assumir as consequências do meu erro. Né? A gente sempre quer se desculpar, a gente sempre quer se proteger e geralmente o arrependimento falso, ele é aquele que a gente ainda continua botando desculpa, continua ainda criando defesas e enquanto o arrependimento verdadeiro, ele é claro em dizer pequei. Davi, lembra de Davi lá com o profeta Natan. E o Salmo 51, pequei contra ti. Davi não dá nenhuma desculpa ali no Salmo 51. Simplesmente ele diz, eu pequei contra ti somente, eu fiz o que era mal perante os teus olhos. E aí Davi começa a discorrer ali, então decore o Salmo 51, porque ele também é uma oração que serve para nós constantemente. Nós devemos ter uma vida de arrependimento. Então, se dissermos que nós não temos pecado, e hoje é a era de não se fala mais em pecado, tudo agora é problema, tudo agora vem por conta dos traumas, eu sou assim porque eu sofri muito tal momento, eu sou assim porque a sociedade me corrompeu, eu sou assim porque o meu irmão fez assado, eu fiz isso porque o meu outro irmão me fez fazer isso, eu sou assim por causa disso, eu agi assim. Ninguém diz, eu errei mesmo, eu sou culpado, eu tenho que me responsabilizar pelos meus atos. Não tem mais. E cada vez mais isso vai sumindo da cultura. E cada vez mais, se a gente não tomar cuidado, a gente vai absorvendo essas ideias e a gente vai sempre se achando vítima. Toda vez que você se achar vítima demais, você já está errado. E aí, você tem que lembrar, na Bíblia, a única vítima que você vai encontrar na Bíblia é Jesus Cristo. O único homem perfeito que foi injustiçado em absolutamente tudo foi Jesus. O resto, todo mundo é culpado. Então todos nós somos culpados diante de Deus, porque somos todos pecadores e precisamos todos correr para o Senhor. Então, se fazer de vítima, o mundo não me odeia, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Muitas vezes traz ali a nossa cara de pau de quando a gente era criança e chorava para conseguir alguma coisa, né? Sempre tentando enrolar a mãe. Interessante que a gente aprende isso já desde pequenininho. As crianças já percebem logo quando os pais cedem diante dos escândalos e do show que menino geralmente dá em alguns momentos quando quer alguma coisa. Quando a gente é adulto, a gente não pode mais jogar no chão do supermercado querendo algo, mas a gente também cria algumas coisas para a gente tentar chantagear emocionalmente os outros. Então, somos sempre culpados. Sempre culpados. Claro que, né? Eu estou sendo bem enfático no sentido de que diante de Deus não tem nenhum anjinho aqui, né? Não tem ninguém perfeitinho aqui. Se não fosse a graça de Deus, nós não sei nem o que seria de nós, onde nós estaríamos agora. Então, se a gente disser que não tem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, porque Deus sabe muito bem quem você é, quem eu sou, conhece o mais profundo dos nossos corações. Nós vimos no Salmo 139, né? Quando você estava lá ainda sendo formado na barriga da sua mãe, antes que os seus dias já estivessem prontos ali, o roteiro todo, Deus já estava com tudo pronto. Então aqui você só está enganando você. Quando você vive uma vida de pecado, ou quando você vive tentando fugir ou camuflar, você só engana você mesmo. Porque Deus vê tudo e sabe tudo, e no tempo certo Ele vai cobrar. Então ele continua dizendo, não há verdade em nós. Isso aqui é muito sério. Se não há verdade em nós, ainda é bem parecido com viver também uma vida de mentira, uma vida falsa, uma vida camuflada. E aí a gente precisa entender que temos que alinhar a nossa vida com Deus. Aí o terceiro erro que a gente observa aí nessa passagem, o próximo aí já vai dizendo, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso.
Agora você está dizendo que Deus é mentiroso, quando você diz que não peca. Havia homens na época de João, da seita, do movimento meio ligado ao gnosticismo, que eles se achavam puros e perfeitos. Né? Nós não pecamos, somos impecáveis. Mas João é claro em dizer, se dissermos que nós não pecamos, e perceba que João está dizendo aqui, né, ele está aí usando, se incluindo, a verdade não está em nós, em nós, em nós. Né? João não estava vivendo desse jeito, mas é interessante a humildade dele diante de Deus, porque mesmo que a gente não esteja em alguns pecados, mas nós sempre somos capazes de pecar naquilo também. Quando você vê alguém pecar em alguma coisa e se assustar, você tem que sempre pensar que você também poderia estar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito se não fosse a graça de Deus. Né? Então o próprio apóstolo João já vai se incluindo aí, nós, ele está falando para a igreja, essa carta é voltada para a igreja, e uma exortação para proteger a igreja desses enganos. Então se a gente disser que não peca, nós estamos fazendo de Deus mentiroso, e a sua palavra, ela não está em nós. Aí eu anotei aqui uma frase, eu peguei do John Stott emprestado, que ele diz assim: a suprema questão é se o seu ensino e a sua conduta são coerentes entre si e com a proclamação apostólica de que Deus é luz. Ou seja, sua vida é uma vida que recomenda esse Deus que é luz. A sua vida está alinhada a isso. E saber e andar na luz é uma vida em que você sempre vai viver um arrependimento. Sempre vai confessar os seus pecados e sempre vai lutar contra os pecados ou não vai ficar ignorando eles. Pelo contrário, você vai querer logo cuidar daquilo, vai doer aquilo, vai te entristecer por aquilo, e você precisa ter uma vida assim, e andar na luz é uma vida de constante arrependimento diante do Senhor. O único que se incomoda com os pecados é o Senhor, ou melhor, é a pessoa que nasceu de novo e se entristece por entristecer o Espírito Santo de Deus. Então o pecado, ele cria uma barreira entre nós e Deus. Eu queria só ler alguns versículos. Por exemplo, Salmo 5, verso 4. Abre lá rapidinho. Salmo 5. Versículo 4. Lá o salmista diz: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Deus não se agrada da iniquidade. Não tem como viver uma vida de pecado e uma vida de comunhão com Deus ao mesmo tempo. Ou você está em comunhão com Deus e busca uma vida santa e é um caminho apertado, ou então você não está em comunhão com Ele, ou a sua comunhão está prejudicada. Salmo 66, vai um pouco mais aí na frente. Salmo 66. Verso 18. Diz assim: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Né? E aqui ele coloca essa relação do pecado no coração com Deus ouvir as orações. Então, como nós vimos, quando estamos em pecado, fica uma barreira entre nós e Deus. A nossa comunhão fica prejudicada, nossa vida espiritual fica prejudicada, a gente esfria e, consequentemente, tendentes a darmos ouvidos às mentiras de Satanás. Isaías capítulo 59, é um dos mais conhecidos e mais citados. Isaías 59. Versos 1 e 2. Aqui está num contexto da maldade do povo de Israel, mas ao mesmo tempo, se a gente olhar, é a mesma coisa que acontece com nós hoje. E ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então os pecados, eles vão nos prejudicar, porque ele corta a nossa comunhão com Deus. Não adianta querer viver uma vida fingida, uma vida dupla, ou uma vida assim, quase como se você achasse que nem peca, ou deixando seus pecados passar barato, porque você só vai se enganar. Então devemos andar na luz da sua santa revelação, né? E da revelação do Senhor, e na sua presença
sem dolo, desonestidade em nossa mente ou com pecados tolerados em nossa conduta. E aí John Stott coloca assim no comentário dele: andar na luz descreve sinceridade absoluta, ser, por assim dizer, de um só caráter, não ter nada para esconder e não fazer tentativa nenhuma para esconder nada. Ou seja, quando pecamos, devemos reconhecer: Senhor, pequei contra ti, Senhor, fiz aquilo que era errado. Sempre que falam de nós, eu já falei, nós sabemos que somos muitas vezes piores. Nosso coração é cheio de maldade. Então, uma vida transparente é você buscar ser em público aquilo que você é em particular. Não viver uma vida não fingida, uma vida autêntica, uma vida pura, uma vida que glorifica a Deus, uma vida verdadeiramente iluminada. Então, sempre isso. Eu coloquei aqui: as trevas podem cegar uma pessoa de modo que o seu coração esteja cheio de ódio pelo seu irmão. Nós vimos aqui. Se dissermos que se a gente andar na luz, a gente vai ter comunhão uns com os outros. E isso evita esse coração cheio de ódio. Por exemplo, se você ler um pouco mais na frente aí em 1 João, vai aí no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. Primeira João 2:11. Diz assim a palavra do Senhor: aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não só está, mas anda também. Ou seja, o estilo de vida dessa pessoa é de trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O apóstolo João usa muito essa batalha aí das trevas com a luz. Então, se você odeia seu irmão, você ainda é uma pessoa que pode estar em trevas, andando nas trevas. Você precisa correr para a luz. Então, cristãos que andam na luz se alegram em ter comunhão uns com os outros. Mateus, se você ler Mateus 22, por exemplo, ele deixa isso claro. Mateus capítulo 22. Versos 37 e 38. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus fez um resumão aí da sua lei. Então, o Senhor quem nos limpa. Resumindo, fechando o pacote, nós servimos a um Deus que é luz, nós devemos andar na luz, nós devemos lutar contra as trevas, e as trevas que também querem sempre inundar os nossos corações. Nós devemos evitar esses erros, que o apóstolo João vai colocando aí, o da hipocrisia e de uma vida de mentira, onde nós dizemos, muitas vezes, ou vivemos como achando que não tivéssemos pecados. Às vezes nós também andamos até como se nossos pecados nem fossem graves, mas ele faz sempre esse contraste, andar na luz e de combater as trevas, e nós precisamos pensar nisso. Nossa vida tem sido uma vida da luz ou das trevas? Como você poderia se definir? Sendo sincero agora com você mesmo. É você mesmo e Deus agora pensando na seriedade dessas palavras aqui do apóstolo João. Há dois estilos de vida no mundo: andar na luz ou andar nas trevas. Alguns permanecem nas trevas. E é por isso que a gente precisa correr para a luz. E como eu sempre digo, ir para a luz é mais doloroso, mas é melhor, porque Deus, ele fere, mas ele tem a sua cura. E como nós lemos aí, ele mesmo vai dizer: o sangue de Jesus Cristo, lá no outro tópico, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você tem que analisar seus pecados. E se você tem pecado nisso, saiba que há um advogado aí junto ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele nos perdoa, e ele nos transforma, ele nos renova, ele pode nos capacitar a prosseguir,
porque Ele sabe que em muitos momentos dessa caminhada nós vamos falhar. Ele sabe que nós somos pecadores, né? E aqui o texto de João deixa claro isso para nós. Senão a gente acaba se enganando. E quanto mais a gente cresce no conhecimento de Deus, quanto mais a gente anda na luz, mais nós percebemos aí os nossos pecados. Não tem jeito. Por isso, lembra sempre da frase: quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Quanto mais você se aproxima da luz, menos em trevas você anda e mais capaz de enxergar as coisas você será. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos esse tipo de vida, andarmos em luz, porque senão nós pereceremos e nós dependemos desse Senhor bendito, né? Então, que o nosso estilo de vida seja um estilo de vida de quem anda na luz. Não fique se escondendo, não tente fugir do Senhor, né? Porque é absolutamente inútil fugir de Deus. Se entregue ao Senhor, busque ao Senhor, não tenha medo do Senhor, confie no Senhor. E por mais difícil que seja esse caminho, você não vai viver ele na sua própria capacidade, na sua força. Mas é pela graça dele, é sustentado por ele do início ao fim. A vida cristã é graça no começo, graça no meio e graça no final. Porque a gente vai depender do Senhor o tempo todo. As trevas vão estar nos assediando o tempo todo, nos cercando o tempo todo. Mas a luz do Senhor, ela nunca se apaga. Ele é o Deus que é eterno, o Deus santo, um Deus misericordioso, um Deus tão bom que ainda arranca alguns de nós das trevas e traz para a sua luz. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações e nos faça crescer nessa compreensão de vidas verdadeiramente cristãs, autênticas, sendo luzes também nesse mundo perdido, nesse mundo em trevas.